Gigante do agronegócio brasileiro pode comprar o Goiás, fazer grandes investimentos e, por que não, se tornar aí uma grande potência como o Manchester City ou até mesmo o Paris Saint-Germain. Um comentário que foi feito lá pelo Twitter do Ricardo Forte, que é um cara dos Estados Unidos, que acabou dando esse comentário sobre essa importância que a região centro-oeste do Brasil representa, né, não só para a América do Sul, quanto para o mundo em geral. A mudança do cenário econômico também para os próximos anos, a valorização principalmente da produção de energia, de alimentos e muito mais, e como isso pode favorecer o Goiás, que no meio dessa história toda está na principal cidade, se a gente pode considerar Brasília, né? Mas Goiânia tem mais raiz dentro das suas origens do que, por exemplo, Brasília, né? Que é um pouco mais jovem. Inclusive, como isso pode favorecer os cenários hoje, tanto das SAFs, né, aqui dentro do futebol brasileiro, as maiores empresas do Centro-Oeste. Por que o Goiás não tem uma relação assim tão próxima, por exemplo, com a JBS, a Neoquímica, que já chegou a patrocinar em anos anteriores, acabou sumindo, né, dentro do clube nas últimas temporadas. Enfim, quero comentar um pouco desse cenário. Se a gente pode imaginar também, por que não, uma grande potência vindo dessa região fundamental para o desenvolvimento, né, o progresso aqui do país. Quero comentar com vocês sobre esse assunto relevante que acabou surgindo aí através da gringa, né? Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive sobre esse assunto de clube empresa, SAF, grandes empresas aqui dentro do Centro-Oeste também, eu vou estar deixando na tela final outros dois vídeos. Para não estender tanto nesse, eu falei sobre o que pensa hoje a diretoria do Goiás, tanto o Edmil Pinheiro, Paulo Rogério, até mesmo o Aili, né, que acabou falecendo nesse período, o que pensam a respeito dessa associação, né, deixar de existir e aí sim transformar em um clube empresa. Vou estar deixando na tela final, e também sobre os name rights do Estádio da Serrinha, outras grandes empresas aqui também de Goiás que podem, por que não, buscar uma parceria com o maior do Centro-Oeste. Vou estar deixando também na tela final para não emendar todos os assuntos aqui e ficar tão grande assim, combinado? Quero passar para vocês outros dois recadinhos dos nossos apoiadores aqui do canal. O primeiro deles do Mr. Sacada, para você pedir aí um x-salada, né, por falar em Goiás, tudo, não tem nada melhor do que um famoso pit dog, e você encontra lá no Mr. Sacada as melhores opções para o seu lanche neste meio de semana. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, mas já garanto, né, vários combos ali completos de x-tudo, também com batatinha, refrigerante, suco a partir de R$35. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, com entregas em toda Goiânia e região. Assim também como o nosso outro apoiador, da Sorte GoBet, para você fazer as suas apostas esportivas nos jogos da UEFA Champions League ainda dessa terça-feira, né? Teremos outros confrontos bem interessantes, como por exemplo aí que você pode apostar Paris Saint-Germain e Benfica, tudo para ser um grande jogo novamente. Além disso, Borussia Dortmund e Sevilha, Maccabi Haifa e também enfrentando a Juventus, Milan e Chelsea. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Da Sorte GoBet, já vai lá, chama no WhatsApp, é bem fácil de você fazer a sua aposta e já começar a faturar. Amanhã também teremos a Copa do Brasil, né, a final entre Corinthians e Flamengo, vai estar aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse assunto no mínimo curioso, já que essa bola foi levantada lá pelo Twitter do @SportByFort. O nome dele tá Ricardo Forte. A princípio ele é norte-americano, já porque assim tem vários tweets dele lá, tanto em inglês, falando de economia juntamente com o esporte, algumas matérias bem interessantes. Até prometo ler um pouco mais sobre esse camarada e trazer algumas boas ideias pra gente. O que ele colocou nesse tweet dele? Abre aspas. Você está preparado para um Goiás, ou Cuiabá, ou até mesmo um Atlético Goianiense multicampeão brasileiro? Com a explosão econômica do Centro-Oeste, não vai demorar muito para um bilionário do agro fazer com um time da região, o que, por exemplo, Abu Dhabi, né, fez com o Manchester City, ou também o Qatar fez com o Paris Saint-Germain. Então foi esse tweet aí do Ricardo Forte, que assim, são situações diferentes. Eu vejo principalmente o Manchester City como uma boa potência, principalmente dentro do futebol inglês, o que estava crescendo ali também a Premier League, e uma boa possibilidade de uma cidade importante na questão Manchester, né, e principalmente se apoiando da rivalidade com o Manchester United, que naturalmente você fazer do seu rival um clube já muito maior, o principal também do futebol ali do Reino Unido, você automaticamente já se coloca em uma prateleira acima, né? E aí tem a importância de rival. Às vezes é normal a gente querer secar Vila Nova, Atlético Goianiense, mas o Goiás tentar remar sozinho na região centro-oeste do Brasil, isso foi muito ruim para os anos ali 2000, né? Onde o Goiás praticamente uma vez ou outra aparecia um Brasiliense, um Gama, e agora nos anos 2000 com o Atlético Goianiense incomodando, o próprio Cuiabá também com seu segundo ano de Série A, isso sim é importante. Do lado do Paris Saint-Germain, aí já é uma cidade totalmente global, né? E não ter um time do tamanho do que se a gente estava imaginando, realmente acabou fazendo bastante falta. E aí o Qatar entrando para fazer esses investimentos, eu vejo muito mais como a mesma coisa aqui do Brasil, não ter um grande clube, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aí a cidade é muito mais turística, todo mundo que pensa em Brasil já bate o olho no Rio de Janeiro, e não ter um time. Automaticamente o Qatar pensou dessa mesma forma lá na França e fez esse mega investimento no Paris Saint-Germain. Então esse tipo de negócio assim de multicampeão brasileiro, eu não acredito, tá? Essa questão de
chegar e querer investir 300 bilhões de dólares, não, isso é totalmente inviável, até mesmo pela região. É óbvio, a gente pode imaginar que com o crescimento da liga, todo mundo, né, com a maré subindo, todos os barcos vão juntos. Mas, por exemplo, se um cara vai olhar entre investir em um clube da região centro-oeste ou da região sudeste, isso daí não tem a menor dúvida, né, é uma questão realmente que é muito mais profundo que a gente deve olhar. Mas é uma possibilidade muito grande para se fazer um time, né, muito mais competitivo, um clube muito mais rico. Esse crescimento econômico, como apontou o Ricardo Forte, dentro da região centro-oeste do Brasil, essa importância também do agronegócio, que infelizmente assim, eu vejo até como um histórico mesmo aqui no Brasil, a gente tende a desvalorizar muito o que é da cultura nossa e buscar outras coisas novas. Não vejo que a gente deve parar no tempo e olhar assim como, vamos ficar todo mundo na fazenda, cuidar ali dos gados e já tá bom. Não, eu não vejo dessa forma. Mas a valorização do que já é nosso, eu acho que isso falta muito aqui no Brasil. Tanto é que, por exemplo, dificilmente a gente vê os maiores clubes dos seus estados tendo as maiores torcidas, né? O Goiás, inclusive, é um ponto fora da curva dentro desse aspecto. O pessoal prefere muito mais valorizar o que vem de fora, e o que eu refiro a isso de vir de fora, né? A pessoa, por exemplo, cresce numa família que tem ali um pequeno negócio, até mesmo na criação do agronegócio mesmo, que é muito forte na região centro-oeste do Brasil, até mesmo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, no interior, né? Isso sim é muito grande. E aí, assim, vai imaginar em fazer uma faculdade de Direito, de Odontologia, algo que não tem muito a ver, mas ligado à capital, à questão de inovação dentro do agronegócio mesmo, acabou ficando muito mais barrado se a gente imaginar o quanto cresceu de tecnologia e quanto o agronegócio ainda, fazenda e tal, ainda é muito pouco explorado nessa questão ainda do seu crescimento. Então, na minha visão, é algo que tende muito a crescer nos próximos anos, e é só você ver coisas assim tão simples como, por exemplo, o gás natural da Rússia, que ninguém dava bola disso, foi só cortar. Olha a diferença que vem fazendo essa relação entre Brasil e França também nos próximos anos. Acho que pode dar muito bom para o Brasil nas suas exportações e até mesmo aqui dentro do negócio brasileiro em geral, né? Esse crescimento econômico natural da região centro-oeste do Brasil, que já vem aí se consolidando nos últimos anos, né? Tanto é que as melhores cidades do Brasil, se a gente pode considerar, eu só visitei Goiânia e Brasília, né? Mas se a gente pegar ali os rankings, sempre aparece, né? Goiânia, Palmas também, que não é mais o centro-oeste, mas que já era Goiás anteriormente, né? Campo Grande, Cuiabá. Então, assim, é um nível de qualidade muito bom. E a região também que hoje, né, só perde ali tanto para o Nordeste, se a gente considerar apenas PIB, né? Aparece primeiro a região Sudeste, depois a região Sul, Nordeste e o Centro-Oeste na quarta colocação. Mas, como eu falei para vocês, são apenas 3 estados, ainda em crescimento. Isso a gente considerando ali 60, 70 anos para frente, eu acho que pode fazer uma baita diferença. E outro ponto também que eu considero, até mesmo pelas minhas experiências, né, de viagens aqui pelo Brasil, as cidades que meio que têm um pé dentro do rural, a pessoa que veio mais ali do interior, etc., elas tendem a ser melhores. Por exemplo, Curitiba, né, no Paraná, é um estado totalmente agrícola, até parece bastante com Goiás nesse aspecto, que acabou evoluindo bastante e hoje já se coloca dentro das principais economias. Santa Catarina também é um baita exemplo. Goiânia, que na minha opinião é a melhor cidade longe dos holofotes, né, aqui da América do Sul, ainda das que eu visitei. Belo Horizonte também tem um pouco dessa raiz, mas acabou perdendo um pouco com a grande cidade, né, acaba misturando um pouco as pessoas e já não pensam mesmo daquela forma antiga, se assim podemos dizer, até mesmo ajudando no seu desenvolvimento, que na minha opinião, como eu falei para vocês, os estados que têm esse pezinho dentro do agronegócio, aqui no Brasil, que são vários deles, tendem a ter até melhores capitais e qualidade de vida. Então hoje, se a gente pegar aí apenas os PIBs do Brasil, a gente aparece na primeira colocação em São Paulo, né, que é praticamente imbatível nessas questões, com 2 trilhões, né, se assim podemos dizer. Depois aparece o Rio de Janeiro com menos da metade disso, 779. Goiás aparece na 9ª colocação. Perde aí para o Distrito Federal, muito por conta das suas grandes empresas estatais, né, que estão localizadas. Então acaba que Goiás, dentro da região centro-oeste, aparece na 2ª colocação, mas algo muito mais forçado, que eu não vejo essa rivalidade com Brasília, não. Acho que fez muito bem também para Goiânia, né, ficando a 200 quilômetros da capital brasileira, mas acaba superando Goiás por conta dessas empresas muito grandes, né. Tanto é que a primeira empresa, a maior do centro-oeste, é o Correios, que, convenhamos, né, não faz porcaria nenhuma, mas que dentro, se a gente imaginar dentro do cenário brasileiro, é óbvio, por conta do seu faturamento, vai aparecer na primeira colocação. Goiás ainda fica atrás do estado da Bahia, que é muito grande, né, tem a produção de várias questões também, acaba ficando na 7ª colocação, e aí outros fortes também do agronegócio aqui no centro-oeste. O Mato Grosso aparece na 13ª colocação, atrás do Ceará, Pará e Pernambuco, que eu acho bem estranho também, mas é natural também com esse crescimento dos próximos anos, e o Mato Grosso do Sul na 16ª colocação. Então a gente está assim falando de uma região muito grande, que tem esse potencial, como eu falei para vocês,
de uma nova economia valorizando muito mais essas questões de produções naturais, o que antes praticamente, se você falasse que trabalhava na roça era algo feio, né? Hoje já é muito mais difícil, muito mais caro você, por exemplo, até mesmo ter uma grande produção. Então eu acho que é algo que tende a se valorizar nos próximos anos e nem tanto tempo assim, né? Em 20, 30 anos a gente pode ter uma economia totalmente diferente. Goiás aparece, inclusive, se a gente pegar aí os estados com mais bilionários, né, dentro do país, Goiás aparece na 7ª colocação. No caso, só perde para São Paulo, com 128 bilionários no total, Santa Catarina com 40, Rio de Janeiro 37, Minas Gerais 29, Rio Grande do Sul também com 19, Ceará 17 e, por fim, aí em Goiás, né, com 10 bilionários no total, acumulando 43 bilhões de reais, né, realmente um faturamento muito grande. E se a gente pegar também entre as maiores empresas do agronegócio, apenas 6 aparece no estado de Goiás, mas eu entendo muito isso, né, muitas, por exemplo, a Arisco já não é mais de Goiás, se a gente considerar que ela tem a sua sede em Pouso Alegre, então, em Minas Gerais, né, então acaba que muitas empresas começam num lugar, vai para outro e acaba que essa sede, essa conta final de onde que está em cada estado acaba mudando um pouco. Mas na primeira colocação, dentro do agronegócio mundial, inclusive, né, aparece a JBS, que é simplesmente inacreditável o tamanho que se tomou, uma pena pelas corrupções ali de 2014, manchou muita marca, mas que assim, é uma empresa que acho que todo goiano deveria ter orgulho, né, o cara sair lá de Anápolis, ter uma empresa desse tamanho, é algo realmente de se considerar. Em segundo lugar aparece a Comigo, né, dentro das questões do agronegócio no Centro-Oeste, dentro só das 6 empresas que aparecem, as empresas goianas, desses 100 maiores do ranking geral, né, dentro do Brasil. Na terceira colocação, o Laticínios Bela Vista, que basicamente é nascido aí como o nome da Piracanjuba, né, que é simplesmente gigantesco, e tem outras várias sedes também, produções no Rio Grande do Sul. Tava lá, inclusive, a marca, né, Piracanjuba, tem ali, se eu não me engano, na cidade de Carazinho, né, no Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais também tem a própria produção, então acaba que não sai todo de lá, mas aparece aí o Laticínios Bela Vista também em uma boa colocação. Na quarta colocação aparece a SJC, melhor dizendo, Bioenergia, essa daí eu já não conheço. Na quinta colocação, a São Salvador Alimentos, que tem a sua sede em Itabiraí, principalmente granja de frangos, né? Meu pai tem supermercado, já vi bastante, tanto a Super Frango quanto também a Boa, muito grande a São Salvador. E na sexta colocação, às vezes ela aparece até entre segundo e terceiro lugar, que é a Caramuru, ela que tem a sua sede lá em Tumbiara, né? É muito grande, principalmente nessas questões de grão, soja, um das maiores também dentro do território de Goiás e do mundo, né, se a gente considerar apenas esses fatores. Então, sim, existem grandes empresas, uma pena que o Goiás, infelizmente, não tem uma relação muito boa com essas empresas assim de Goiânia mesmo, porque se a gente considerar as grandes marcas que estão presentes dentro de Goiás, poucas patrocinaram o Clube Esmeraldino, né? Até estou usando essa camisa aqui, que a Celg, quando existia ainda, né, antes de vender para a Enel, era assim uma das maiores, uma das poucas, a Neoquímica também, naquele período ali de 2008, né, 2009 até o finalzinho de 2010, então assim, o Goiás nunca teve uma relação muito grande para, por exemplo, chegar na JBS, por exemplo, vamos firmar aqui uma parceria de 2, 3 anos para uma exposição exclusiva da marca, ou até mesmo da Neoquímica, né, ficando aí 10, 15 anos, criando uma era, por exemplo, como fez a Parmalat, né, no Palmeiras, a Crefisa agora recentemente. E um outro ponto também que muita gente acaba falando, dentro das associações do Brasil, a gente só vê grandes empresários investindo nos seus clubes do coração, algo que eu tenho total certeza que vai mudar agora a partir do crescimento, já vem mudando, né, com o surgimento da SAF, porque antes o cara ele tinha aquela coisa de que o futebol, na teoria, ele não dá dinheiro, só se você for muito bem organizado. Essa coisa de você colocar a grana e deixar a família tocar, isso simplesmente não funciona aqui no Brasil, e no futebol também não seria diferente. Então eu vejo uma tendência das pessoas começarem, os grandes empresários ali, ricos, né, colocarem essa grana como realmente um investimento e não mais como, por exemplo, um hobby dele, uma ajuda ao clube. Por exemplo, a gente viu agora recentemente, né, principalmente em Minas Gerais tem muito dessa questão, os supermercados do BH sempre patrocinam ali o Cruzeiro, o América Mineiro, o próprio Atlético Mineiro, a família Menin, com Rubens Menin e tudo mais, o pessoal ali sempre investe no Atlético Mineiro, agora pode até mesmo comprar grande parte dessa SAF com a grana já investida, mas no começo era mais um intuito de ajudar propriamente do que, por exemplo, fazer um grande investimento e pensando a longo prazo assim. Com o surgimento da SAF, né, a aprovação em 2020 acabou mudando bastante. A própria Crefisa com a Palmeiras, né, tem ali a questão da Leila Pereira e tal, tem essa relação de torcida ao clube, então eu vejo um cenário mudando para os próximos anos com o crescimento da SAF. A gente pode torcer, pode ser um apaixonado por qualquer clube que for, mas na hora que está falando da sua grana, da sua família, do seu desenvolvimento, né, como pessoa nos próximos anos, aí você não pode ir só apenas para o coração, e aí sim o Goiás pode sim se intitular dentro dessa briga, até mesmo porque dentro da região centro-oeste, Goiás não tem a maior torcida, porque se a gente considerar todos os estados, né, ainda tem muito besta que torce para Flamengo e Corinthians, mas dentro do estado de Goiás, aí sim é o maior Goiás, em Goiânia também, na região metropolitana, então é uma soberania muito grande.
e os outros clubes que vêm crescendo bastante, o próprio Cuiabá, o Atlético Goianiense. Eu vejo que se fosse para ter um grande investidor, o Cuiabá hoje estaria à frente do Goiás, muito porque já tem esse pensamento de clube empresa há alguns anos, mas se a gente considerar a principal marca, aí não tem dúvida nenhuma, né, de qual é, até mesmo uma das principais fora do grande eixo do Brasil, sem dúvida nenhuma, Goiás, Bahia, Atlético Paranaense, o próprio Vitória, Coritiba, esses clubes realmente esporte, né, enfim, não dá para citar todos aqui, senão acaba ficando injusto, mas assim, tem marcas muito grandes e que certamente nos próximos anos, com esse surgimento da SAF, pode sim dar um resultado diferente. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, realmente assim, um tópico diferente, né, que acabou sendo levantado aí pelo Ricardo Forte, mas que existe sim um fundamento dentro dessa história, como eu falei, a valorização, principalmente da região centro-oeste do Brasil nos anos anteriores, né, ali a partir dos anos 80, o crescimento de Goiânia também, que hoje vem crescendo demais, né, já a 10ª cidade com maior população dentro do território brasileiro, e a tendência é que melhore cada vez mais, as outras também dentro do centro-oeste, o crescimento do agronegócio, da energia, da produção realmente, que vai ficar muito mais importante, igual eu vejo bastante o canal do Ryan Santos, que eu indico bastante nessa questão de geopolítica e tudo mais. Se dá uma crise na Europa, o que vai comer na França, na Itália, né? Vai comer bolsa da Gucci ou até mesmo da Louis Vuitton, isso não faz sentido, né? E com esse momento meio instável que o mundo vem passando nos últimos anos e para as próximas temporadas, né? Se assim podemos dizer, a tendência é que a produção dos recursos naturais tende a crescer e o agronegócio também entrando dentro dessa maneira. Quero saber a sua opinião, se você acha que é uma grande conspiração ou algo nesse sentido. Como eu falei, pode não ser um negócio de virar um Paris Saint-Germain ou até mesmo aí um Manchester City da vida, mas essa valorização e o surgimento também desse interesse através da SAF, por não ser apenas os clubes que os grandes empresários, né, os bilionários acabam torcendo, pode sim mudar um pouco desse cenário para os próximos anos. Como eu falei para vocês, não dá para emendar todo o assunto de SAF aqui dentro desse vídeo para não ficar aí com 20, 30 minutos. Vocês sabem que eu gosto de falar, então eu vou estar deixando na tela final o vídeo que eu falei sobre isso. O que pensa a diretoria hoje a respeito dessa história de SAF, qual seria um valor adequado ao Goiás hoje dentro da sua realidade, inclusive é uma pauta até mesmo para até mesmo começar lá esse pontapé inicial no final da temporada que vem, e também sobre os name rights da Serrinha, outras grandes empresas dentro do centro-oeste brasileiro, do estado de Goiás, que podem, por que não, fazer esse patrocínio ao Goiás e ajudar os próximos anos. Eu acho que é inclusive uma tendência dessas grandes parcerias, né, de grandes marcas. Se você tem uma grande empresa associando a principal marca também esportiva, né, do centro-oeste, eu acho que não é uma má escolha. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando aqui na tela final nossos outros vídeos que eu já havia prometido para vocês, e pode se inscrever para ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos, que já está bem próximo aqui no canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e os dois links aqui embaixo na descrição da Sorte Golbet e também do Mr. Sacada.